Olá, boa tarde. NT Sul desta quarta-feira, dia 15 de maio, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. A enchente histórica afeta mais de 2 milhões de gaúchos. Todos os dias, o dia todo, bombeiros, defesa civil e voluntários estão envolvidos em operações de resgate. E mesmo assim, 149 mortes foram registradas. Outras 108 pessoas seguem desaparecidas. Em Canoas, os diques que deveriam proteger a cidade romperam em 2 pontos e o trabalho segue intenso para atender aos desabrigados. Estou aqui desde o primeiro dia entrando na água, ajudando todo o pessoal. Não quero ficar em casa porque a nossa ajuda do povo está sendo grande. Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, foi devastada pela enchente mais uma vez. Quem sobreviveu vai procurar outra cidade para recomeçar a vida. E aí, agora, só que eu tô com um neném de 4 meses agora, né? Nasceu, ela tava na barriga da minha mulher, nas outras 2 enchentes tava na barriga da minha mulher. E daí nessa aqui ela já tava agora com 4 meses, né? Já passou por 3 enchentes, coitadinho, com 4 meses. Então, vamos abandonar aqui antes que a gente, né, aconteça uma coisa pior, né? Em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí continua baixando. O grande problema é que a população continua sem água nas torneiras. O problema se arrasta desde o dia 3 de maio. Uma grande operação está em andamento, inclusive com o uso de helicóptero para a troca do gerador estragado. Depois de decretar estado de emergência, Cachoeira do Sul pode avançar na escala de gravidade, oficializando a calamidade pública. Nós não conseguirmos restabelecer a situação das águas, né, isso pode afetar a questão até da educação no ensino, né? Como as crianças irem para a escola sem ter a garantia de água potável. Como a enchente invadiu rapidamente grande parte das casas, sem tempo para retirada de móveis, utensílios e roupas, as perdas foram quase que totais. Na tarde de ontem, a nossa equipe acompanhou um pouco do trabalho de recolhimento de entulhos, realizado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. E a gente começa esta edição do jornal trazendo para você mais uma vez uma contextualização sobre os dados gerais da enchente, né, sobre a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Hoje o sol está aparecendo, assim como ontem, né, mas os efeitos eles continuam. Então, como a gente mencionou já na abertura, 149 mortes e 108 desaparecidos. Nesse momento nós temos 76.580 pessoas em abrigos. Esse número diminuiu mais um pouquinho de ontem para hoje, foi reduzido em 304 pessoas então já saíram de abrigos. Pessoas desalojadas, 538.245. Número de municípios afetados, 446 dos 497 do estado gaúcho. Número de pessoas afetadas, 2.124.553. Pessoas resgatadas, 76.588. Animais resgatados, 11.427. E a gente tem também o número de abrigos de animais, nesse momento, lotados também, com uma grande preocupação, porque talvez os tutores não recolham esses animais e ainda há uma incerteza muito grande sobre o que será feito com eles, né? Vamos aqui para a nossa próxima tela. Temos nesse momento o rio Jacuí em 24 metros e 18 centímetros em Cachoeira do Sul. O Lago Guaíba subiu mais um pouquinho, está em 5,21 em Porto Alegre. Rio dos Sinos em São Leopoldo, 6 metros e 98 centímetros. O dos Sinos subiu mais um pouquinho, de 6,51 da medição anterior para essa marca de 6,98. Rio Gravataí, 5,83. O Rio Gravataí, na verdade, entrou em estabilidade, o que já é uma boa notícia, né? Porque é um dos rios que termina passando ali pela região de Canoas, né? Chegando até o Guaíba, e é um dos rios que termina tendo seu extravasamento ali também, transbordamento e causando uma série de problemas. O Caí, baixando, né? 3,84 em Feliz. Então esse é o panorama geral que a gente tem nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. E diante dessa tragédia climática em todo o Rio Grande do Sul, o governo do estado voltou atrás e anunciou ontem a revogação da medida que revisava benefícios fiscais sobre os alimentos que fazem parte da cesta básica. Então, atenção, o novo decreto vai entrar em vigor em 1º de junho
E aí os produtos devem ficar mais baratos, pois a partir dessa data eles vão voltar a ser isentos de tributos ou a usufruir de redução na base de cálculo, o que vai impactar diretamente no bolso dos consumidores. Essa revogação foi possível após a União suspender por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. No município de Canoas, 19 pessoas morreram por causa da enchente. Os diques que deveriam proteger a cidade da região metropolitana de Porto Alegre romperam em 2 pontos e o trabalho segue intenso para atender aos desabrigados. Com a chuva dos últimos dias, a água voltou a subir e a prefeitura emitiu um comunicado avisando a população para não voltar para casa. Tanto no bairro Harmonia quanto no Matias Velho, 2 dos mais atingidos, os voluntários se concentram na busca dos bichinhos de estimação. Com o cachorrinho recém-resgatado nas mãos, Coronel Miranda, dos Bombeiros do Amapá, tem grande experiência. Atuou no rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, e está no estado há 1 semana. Nós somos especialistas na área de salvamento, busca e resgate, né? E já fizemos várias ações, e estamos sendo bem acolhidos. E a nossa missão é essa, é vir aqui realmente e fazer com que a gente tenha essa grata satisfação de, no extremo sul do Brasil, poder ajudar o povo dessa terra aqui o tempo que for necessário. Paulo é morador do Matias Velho. A oficina dele fica no 1º andar, a casa no 2º. Depois de ser salvo, ficou para ajudar. Eu tirei os 12 da minha família, voltei para buscar o meu cachorro e fiquei enliado, eu, meu cachorro e meu filho, em cima do telhado. Então eu senti na pele que esse povo está sentindo lá embaixo, nossos irmãos. Então, estou aqui desde o primeiro dia entrando na água, ajudando todo o pessoal. Não quero ficar em casa porque a nossa ajuda do povo está sendo grande. Alex foi voluntário na tragédia da Boate Kiss e em Brumadinho. Tomou a mesma decisão e desde o início está na coordenação dos trabalhos. Eu, como morador do bairro Matias Velho, há 48 anos eu nunca vi isso acontecer e nunca vi histórias dos meus pais contando que isso aconteceu. Então a gente não pode culpar pessoas. O que a gente tem que ter hoje é a sensibilidade de aprender com tudo isso que está acontecendo e trabalhar de forma de conjunto do governo municipal, governo estadual, governo federal, todos em conjunto, trabalharem para que criem-se medidas e soluções para que, se for acontecer alguma coisa dessa magnitude, que aconteça de uma maneira que não seja tão grave. Próximo ao viaduto, o pessoal conseguiu fazer no terreno que seria de um supermercado um grande abrigo para os cachorrinhos resgatados. Aqui, dezenas de voluntários ajudam na limpeza, no atendimento médico, no recebimento de doações de ração. Cerca de 1.200 animais já foram atendidos aqui. Hoje pela manhã, que fez mais frio, enquanto o pessoal limpa as baias, eles foram colocados aqui para tomar um pouquinho de sol e se aquecerem nessa situação que é difícil, inclusive para eles. Estamos conseguindo um castramóvel, estamos conseguindo pessoas para nos ajudar, que vai montar uma sala cirúrgica, que a gente tem essa necessidade, e a gente só tem a Ubra aqui e não está mais recebendo animais. E é o único nosso suporte grande que a gente teria aqui na cidade. Então, graças a Deus, a gente tem veterinário capacitado para isso, veterinário especialista, veterinário com mestrado, com doutorado, que está nos ajudando. Muitos dos veterinários que estão aqui comigo hoje vieram de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Amapá. Então, assim, muita gente de longe, e aí para a gente conseguir direcionar os nossos voluntários daqui da cidade para outros abrigos aqui também que estavam precisando. Em Canoas, 19 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas. Há 19.500 moradores desabrigados, acolhidos em 84 abrigos institucionais. 75.300 estão desalojados. Os diques da cidade têm a altura da enchente de 41 e romperam em 2 pontos. E nós agora estamos fazendo um grande mutirão, trazendo motores, bombas, para retirar essas águas. São mais de 100 milhões de metros cúbicos de água que nós temos no lado oeste de Canoas. Então, um grande mutirão, um grande esforço. Nós agora mesmo uma reunião com os engenheiros, Faculdade de Engenharia da URGS. Hoje temos uma visita da Engenharia do Exército para nós discutirmos quais são as alternativas para a gente retirar essas águas no menor prazo possível, que é isso que a população quer. Situação difícil ainda, né?
E você de casa, como é que está? Tudo bem por aí? Está conseguindo auxiliar também de alguma maneira? Alguma necessidade especial onde você mora, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp, a gente abre espaço para a nossa audiência todos os dias aqui, 51997697129 é o número do nosso WhatsApp para onde você pode enviar o seu áudio, a sua foto, o seu vídeo ou um texto e a gente, com carinho também, com toda a atenção, coloca no ar por aqui. Gente, algumas cidades no Rio Grande do Sul ficaram devastadas pelas enchentes. É o caso de Cruzeiro do Sul. Quem volta para casa encontra lama e destruição. Esse é o que sobrou da cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. É a terceira vez em um ano que o município de 3.000 habitantes é arrasado por enchentes. Em 2023, o município já havia sofrido com a cheia. São 9 mortes na cidade. Outras 9 pessoas estão desaparecidas. Agora veio de cima lá, cortando aqui, daí subiu, foi aquela 34 metros, né? Passou por cima do telhado da nossa casa. Silvio conta que não é a primeira enchente que a família enfrenta. E aí, agora, só que eu tô com um neném de 4 meses agora, né? Nasceu, ela tava na barriga da minha mulher, nas outras 2 enchentes tava na barriga da minha mulher. E daí nessa aqui ela já tava agora com 4 meses, né? Já passou por 3 enchentes, coitadinho, com 4 mesinhos. Então, vamos abandonar aqui antes que a gente, né, aconteça uma coisa pior, né? Para pequenos empresários como Nelson, a vontade de recomeçar é grande, mas ele reconhece que faltam forças. Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né, e agora perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né. Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. É isso, né? Essas pessoas vão precisar de muita força, de muita solidariedade para poder refazer as suas vidas, retomar o seu trabalho, né? Para que as coisas voltem a andar no nosso estado, mas isso vai levar muito tempo, certamente. Gente, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, pode ficar fechado por mais tempo. A informação vem da Força Aérea Brasileira, mas ainda não foi confirmada pela Fraport, a empresa que administra o aeroporto. Em nota, a concessionária informa que as operações em Porto Alegre seguem suspensas por tempo indeterminado. Ontem, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão da venda de passagens aéreas que tenham como origem, como destino, o aeroporto Salgado Filho. A medida, segundo a entidade, visa proteger os passageiros diante da situação que o aeroporto se encontra devido às enchentes. A determinação já começou a ser acatada pelas companhias aéreas. O aeroporto está interditado desde o último dia 6. A liberação do trânsito sobre a Ponte do Fandango possibilitou o acesso à Cachoeira do Sul de muitos moradores que estavam ilhados desde o dia 1º de maio. O trecho recuperado na BR-153 refaz a ligação entre a BR-290 e a RSC 287, rodovias que fazem a ligação das regiões Central e Oeste com a região metropolitana. Com isso, Cachoeira do Sul restabelece as ligações com a grande maioria dos municípios do entorno. A Ponte do Fandango está liberada. Com isso, se reestabelece a ligação com grande parte dos municípios da região. Quem sai de Cachoeira do Sul consegue chegar normalmente a Candelária, Caçapava do Sul, Pantano Grande e toda a fronteira oeste. Para Rio Pardo, o caminho mais curto seria pela ERS 403. Porém, a estrada é precária e a água ainda está sobre a pista antes da ponte do Rio Pardo. Para chegar à cidade histórica, o condutor precisa pegar a 153, acessar a BR-290 e se deslocar até Pantano Grande, e pegar a BR-471 para chegar em Rio Pardo. O mesmo caminho serve para ir a Santa Cruz do Sul. Esse desvio é feito em função da interdição da RSC 287 após Candelária, nos quilômetros 136 a 138.
para Santa Maria é necessário sair pela 153 em direção à fronteira pela BR-290 e ingressar na BR-392, passar por São Cepé e chegar a Santa Maria. Em Porto Alegre, a viagem é mais longa. Há 7 pontos de bloqueio até a capital pela BR-290 e BR-116. O caminho mais seguro é sair de Cachoeira do Sul pela BR-153, pegar a 290 até Pantano e ingressar na BR-471 até Santa Cruz do Sul. Depois, a RSC 287 em direção a Venâncio Aires, acessar a RSC 453, passar por um bloqueio parcial em Lajeado e sair em direção à BR-386. Depois de chegar em Itabaí, voltar para a RSC 287, passar por Montenegro e pela RS 240 chegar em São Leopoldo, ingressar na 116 e ir até o acesso à RS 118, passar por Gravataí e chegar em Porto Alegre por Viamão pela RS 040. E os motoristas gaúchos que parcelaram o IPVA não estão conseguindo quitar as parcelas devido à inundação que atingiu o estado, inclusive a sede da Secretaria da Fazenda em Porto Alegre. Por isso, alguns serviços do Detran estão indisponíveis, como a emissão de guias do IPVA, que está temporariamente suspensa. Mas os motoristas vão poder fazer o pagamento logo que o sistema for restabelecido, sem cobrança de juros ou de multa. Da mesma forma, o governo do estado informou que prazos e regramentos relativos a vencimento de CNH, infrações e registro de veículos também serão flexibilizados. Por enquanto, não há previsão para normalização dos serviços. A retomada do fluxo de veículos em alguns pontos do estado do Rio Grande do Sul voltou a permitir que empresas de transporte rodoviário voltassem a operar. Viagens a partir de Cachoeira do Sul começam a ser retomadas. Com a liberação do tráfego na Ponte do Fandango, algumas linhas já estão operando, então, aqui a partir de Cachoeira do Sul. A gente mostra na tela aí quais são as localidades confirmadas com saídas de ônibus aqui da rodoviária de Cachoeira do Sul. Bagé, Caçapava do Sul, Candelária, Castanino, Cordilheira, Enforcados via Novo Cabrais, Jeribá via Caçapava do Sul, Irapuá via Caçapava do Sul, Posto Shell, Novo Cabrais, Palmeira, Pantano Grande, Paraíso do Sul, Restinga Seca, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Vera Cruz, Vila Botucaraí, Vila Rosa e Uruguaiana. Todas essas informações de destino e a compra de passagens pode ser feita diretamente no site que está aparecendo aqui na tela e informações adicionais podem ser obtidas também pelo telefone da Estação Rodoviária de Cachoeira do Sul, número 3722-2250. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E olha, mesmo com a recomendação da Defesa Civil de que pessoas desalojadas pela enchente não retornem para casa, muitas famílias já estão tentando recomeçar pela limpeza aqui em Cachoeira do Sul. Como a enchente invadiu rapidamente grande parte das casas, sem tempo para retirada de móveis, de utensílios, de roupas, as perdas realmente dá para a gente dizer que foram perdas totais em muitos casos. Na tarde de ontem, a nossa equipe acompanhou um pouco do trabalho de recolhimento de entulhos realizado pela Prefeitura. As já estreitas ruas do bairro Cristo Rei estão ainda mais apertadas. Além de caminhões, retroescavadeiras e equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, há muito entulho. A área é ribeirinha ao Arroio Amorim e Rio Jacuí, e quando tem cheia é a primeira e a mais atingida. Não foi diferente agora, na maior enchente já registrada. A água está baixando e, no retorno dos moradores, o que havia de móveis, utilitários e pertences, em sua maioria, se tornou entulho, lixo descartável. O tamanho das perdas se percebe nos amontoados diante das humildes residências. O recolhimento exige força-tarefa, com homens e máquinas cujo trabalho ainda não tem data para terminar.
Terça-feira foi o segundo dia do mutirão no bairro Cristo Rei, gerando em média 8 caçambas de descartes por dia. Devido à demanda, né, a quantidade de imóveis estragados, está difícil a gente poder dizer assim um cronograma, especificar dias para trabalhar em tais bairros, né? Então a gente está atacando aonde tem mais quantidade de material, né? E hoje ainda é no bairro Cristo Rei. A localidade da Ferreira, próxima ao balneário São Lourenço, também foi fortemente atingida pela enchente. A água ainda não baixou totalmente, mas a limpeza também já teve início. Aqui na Ferreira, desde segunda-feira, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente trabalham no recolhimento de restos da enchente, móveis, roupas, enfim, que as famílias aproveitaram. Os poucos dias de sol que fizeram na semana passada, vieram para casa e carregaram para frente das residências para serem recolhidas. Só que a água subiu novamente e o que se observa hoje é que a água voltou a subir. Aqui também, 2 dias de trabalho das equipes rendeu 16 caminhões de descartes da enchente. O trabalho conta com o reforço voluntário de trabalhadores da Polimata, empresa terceirizada que cuida da limpeza das praças. Nesta casa, já há início de limpeza do pouco que restou. O imóvel foi coberto pela água, que causou até rachaduras nas paredes. Tem muito barro, lodo, desordem e também memórias em meio ao caos. Nada que mude a intenção de reconstruir. Nesta outra casa, a situação se repete. A estrutura da casa está comprometida, tinha sido reformada há pouco tempo. E os móveis e geladeira recém-adquiridos. Para a Rosane, a opção é não desistir e também recomeçar. A situação na tua casa está deplorável, né? Tem até geladeira lá no telhado. Tem, é um freezer que está ali. É, um freezer que está ali, a geladeira a gente conseguiu tirar, né? Vamos tentando tirar o que dá, né? Mas não tem o que fazer mais aqui, né? Você estava em casa quando a água subiu? Tava. A gente saiu daqui quando a água já começou a entrar aqui, tapando já o pé. Que já não dava mais para tirar nada, só tiramos o bicho. O que deu para tirar, né? Só os animaizinhos a gente conseguiu tirar. Não deu mais para nada. E quando a gente voltou, a gente não conseguiu mais chegar aqui. A tua casa virou um monte de entulho. Como é que tá sendo para ti? Muito difícil. Mas a gente tá tendo força, né? Por pior a gente já, né? No dia até que eu vim buscar a gatinha, que a gente conseguiu vir de barco, ela tava naquele ponta lá em cima, lá. A gente veio ajudar ela. Foi mais sofrido. Agora tá mais calmo. Mais calmo porque a gente tem que começar tudo de novo, né? Seu Ilo, de 85 anos de idade, mora com o filho Nilson nesta casa. Sempre morou na Ferreira e nunca tinha visto enchente tão grande. Como é que ficou a sua casa? A minha casa ficou ruim, né? Estragada. Eu tenho que repregar toda ela. Até onde chegou a água? Foi até a cobertura, até o teto? Por toda a casa. É? Ficou só uma cunheirinha aparecendo, sinalzinho. Negócio de móveis eu perdi tudo, né? Tive que botar tudo pra caçamba pegar, né? Ficou nada. Os caminhões da prefeitura levam para o aterro sanitário todos os descartes já recolhidos das centenas de moradias atingidas pela água. Aquelas pessoas que estão limpando por conta também podem descartar no aterro, mas precisam de autorização, já que o acesso ao local é controlado. O que a gente pede que a população, dentro da possibilidade, né, de retornar para as casas, aqueles imóveis que já não tem mais como ser reutilizados, que a pessoa coloque na frente da residência, né, que devido à demanda a gente vai recolhendo, né, a gente vai fazendo esse recolhimento. O pessoal que tem o meio próprio de levar e tirar esse imóvel de dentro da sua residência e quiser levar para lá o aterro sanitário, vem aqui à secretaria, a gente vai dar uma autorização para essa pessoa entrar ao aterro, tem um local destinado lá só para este material que está sendo oriundo da enchente, vai descarregar esse material lá e aí, né, pode dar o destino correto, né, ao seu entulho, né, ao material que está sendo retirado da enchente. Quem colocar na frente da casa avisa a secretaria ou vocês vão fazer algum roteiro? Como é que vai ser isso? Pode nos avisar, mas nós estamos também monitorando os locais que foram afetados pela enchente, né, e fazendo esse recolhimento. A gente tem já mapeado quais são os locais mais atingidos, a gente já fez esse mapa da cachoeira e a gente está fazendo esse recolhimento. E
E agora nós vamos trazer aqui as mensagens, os recados da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Todos os nossos canais estão à sua disposição, as nossas plataformas digitais, as nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira, o YouTube também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui no YouTube está com a gente o Sérgio Marques, ele dizendo o seguinte aqui: estamos acompanhando vocês, orando pelo povo do Sul. Isso é importante, né, Sérgio? Obrigado aí pela companhia. A gente tem recebido todo esse apoio de quem está em outras regiões, a solidariedade, a ajuda. A gente tem visto caminhões e mais caminhões de ajuda e tudo isso é muito bem-vindo nesse momento, né? Quem mais? O Luiz Carlos Ezequiel da Silva está com a gente, Maria Salete Chaves Souza. Muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns amigos do nosso Facebook. Vamos para a tela para ver também algumas mensagens do nosso WhatsApp. Vamos ver quem fala com a gente. Mariana Deporte participando. Sou moradora do Passo do Seringa. A estrada aqui está horrível, para passar só se for de trator. Por favor, prefeitura, dá um jeito aqui para nós, diz a Mariana. Gente, dá só uma olhada nessa foto que a Mariana manda para a gente aqui. Você acha que tem algum jeito de trafegar por essa estrada? Nenhum, né? Zero. É claro que a gente sabe que foi muita chuva, os estragos em todo o estado do Rio Grande do Sul são muitos, aqui em Cachoeira do Sul também, mas o interior está precisando de ajuda, então uma força-tarefa é muito necessária nesse sentido, né, para que os moradores sejam socorridos. Obrigado, Mariana, pelo relato, por mandar uma foto, né, retratando um pouquinho do que está acontecendo por aí. Quem mais? Temos mais recados aqui da nossa audiência. Daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens do nosso WhatsApp. Deixa eu já aproveitar aqui e mencionar algumas mensagens do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Helenita Friedrich está dizendo aqui: boa tarde, feliz, veio a água no Santa Helena. Obrigado, Helenita, pela companhia com a gente. Ficamos igualmente felizes, né? Nada como ter água na torneira. A gente sabe que tem muitos bairros aqui em Cachoeira do Sul que têm ficado sem o abastecimento de água por conta da dificuldade da Corsã na captação. A gente está acompanhando toda essa movimentação, né? Ainda, se possível, vamos trazer hoje mais detalhes sobre isso por aqui. Inclusive, tem um helicóptero que deve chegar aqui a Cachoeira do Sul agora por volta da 13h para fazer toda essa logística do abastecimento de energia na captação da Corsã. Quem mais? A Jussara Rosa também está com a gente, dizendo aqui que bom que as águas estão baixando. E é isso mesmo, né? Claro que eu tenho dito para todo mundo, nas entradas que eu tenho feito para Novo Tempo lá em São Paulo, na Rádio Novo Tempo de Porto Alegre, que toda a melhora que a gente tem tido no Rio Grande do Sul é uma melhora, assim, circunstancial, né? Porque essa crise que nós estamos vivendo, ela vai descortinando novas etapas, novas dificuldades. Mas a cada pequena melhora, né? O sol que brilha, a água que baixa, vamos celebrar, né? É um caminho, né? É o caminho da retomada, da reconstrução do nosso estado. Quem mais? A Sandra também está com a gente aqui, ela, o filho e também o esposo. Obrigado, Sandra, Everson, Edson, obrigado pela companhia. A Anitta está perguntando aqui para a gente se tem algum jeito de ir de Porto Alegre para Cachoeira. Anitta, obrigado aí pela participação, pela pergunta. Nós exibimos bem no comecinho do jornal uma reportagem aqui do Bernardo explicando, né, os caminhos que estão disponíveis. De Porto Alegre para Cachoeira, na verdade tem que fazer um caminho que é bem longo, não dá para fazer isso pela 290, não dá para fazer isso pela 287, mas dá uma olhadinha daqui a pouquinho já no nosso Facebook, Instagram e YouTube, ou se você voltar um pouquinho a live, você vai encontrar aí essa reportagem com todos os caminhos disponíveis nesse momento, as rotas a partir aqui do município, tá bom? Mais mensagens já aqui na nossa telinha. A seguir, em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí continua baixando. O grande problema é que a população continua sem água nas torneiras. O problema se arrasta desde o dia 3 de maio. Uma grande operação está em andamento, inclusive com o uso de helicóptero para troca do gerador de energia que estragou. Depois de decretar estado de emergência, Cachoeira pode avançar na escala de gravidade, oficializando a calamidade pública. Nós não conseguirmos restabelecer a situação das águas, né, isso pode afetar a questão até da educação no ensino, né? Como as crianças irem para a escola sem ter a garantia de água potável. O intervalo é rápido, nós voltamos já.
O NT Sul já está de volta ao vivo, na telinha da TV Novo Tempo. Boa quarta-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente. E como nós temos feito todos os dias, a gente também volta do intervalo para falar um pouquinho sobre o tempo. E uma boa notícia por esses dias tem sido o sol, não é? Apesar do frio, vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, centro aqui de Cachoeira do Sul. Mais um dia de céu azulzinho, poucas nuvens, né? Mas realmente começou com a temperatura bastante baixa hoje ao amanhecer. Aqui em Cachoeira, até com alguns relatos de geada em alguns pontos, especialmente mais baixos. Isso também aconteceu em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Agora, outra coisa que a gente precisa ter no radar é que tem previsão de mais chuva. Então eu convido você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, me acompanhe aqui na tela para a gente falar um pouquinho desse alerta de chuva, porque isso tem a ver também com o nível do Rio Jacuí. É um alerta que foi publicado ontem, inclusive pela Jacuí Ambiental, que é aquela central, aquela empresa que fez a medição do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul, quando o nível não podia ser aferido na Ponte do Fandango, porque a água do rio subiu demais. Então tem esse alerta, né, de outras centrais de meteorologia também, das imagens de satélite, demonstrando aí vamos dizer assim, uma mancha de tempestade sobre o estado, prevista para o fim dessa semana, como diz aqui o texto da Jacuí Ambiental, e se concentrará sobre as cabeceiras do Rio Jacuí. A gente tem parte do Rio Jacuí, né, a origem dele aí no norte do estado, depois vem percorrendo aqui a região central até desaguar no Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, fica esse alerta aqui no radar e isso é importante para que a população esteja de olho nesse tema. A gente torce que não seja tudo isso, mas é isso que temos no radar nesse momento, nós não podemos negar os fatos, né? Tem previsão de mais chuva na reta final dessa semana. Vamos então conferir agora a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. Quarta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia com sol, mas com frio e relatos de geada em alguns pontos. Mínima de 6 graus e máxima 14. Quinta-feira a tendência é de que o predomínio seja de nuvens e volta a ter chance de chuva. Nada de grandes acumulados, mas vai chover. Mínima 7 graus e máxima 12. Sexta-feira deve ter uma variação de cenários, com aberturas de sol, momentos de maior nebulosidade e chuva. Mais uma vez sem grandes acumulados. Temperatura mínima 10 graus e máxima 15. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Quarta-feira tem sol e frio na maioria das cidades do estado. Conforme a Metsul, o tempo mais aberto favoreceu o resfriamento noturno e o dia começou gelado e com formação de geada em diversas regiões, especialmente na campanha, fronteira com o Uruguai e nas áreas de maior altitude da metade norte. A expectativa é que, após o repique, as águas do Guaíba iniciem sua trajetória de recuo nos próximos dias. Hoje o nível está em 5,19 metros, ainda bem acima dos 3 metros, que é a cota de transbordamento. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 16. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 15. Na região norte, em Passo Fundo, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 16 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. Cachoeira do Sul teve novo corte no abastecimento de água ontem à noite. E hoje pela manhã, alguns bairros da Zona Norte ainda estavam sem água. Desde o dia 3 de maio, a população convive com a incerteza do abastecimento e muitas justificativas por parte da Corsã Aegea. Durante o dia, uma grande operação está em andamento, inclusive com o uso de helicóptero, para a troca de um gerador de energia e a promessa de restabelecimento definitivo do abastecimento em toda a cidade. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Sim, vamos falar sobre abastecimento de água em Cachoeira do Sul. Antes de apresentar o nosso convidado, quero resgatar que, desde o início dessa situação, há cerca de 2 semanas, a gente fez contato com a Corsã quando havia possibilidade de enchente, de cheia, grande cheia no Rio Jacuí. A gente fez contato com a Corsã perguntando, na possibilidade de uma grande cheia,
Como fica o abastecimento em Cachoeira do Sul? E a resposta que a gente teve é de que o abastecimento estava 100% e que havia um gerador na cidade por causa de falta de energia elétrica. Foi a resposta que tivemos. Só que há cerca de 2 semanas, Cachoeira do Sul convive diariamente com desabastecimento, digamos assim, o vai e vem de água, de fornecimento de água, a população reclama, a gente recebe muitas reclamações aqui e a gente emite também as atualizações da Corsan sobre o trabalho que está sendo feito, reabastecimento, vai e volta, enfim, a confusão está grande e a gente quer esclarecer essa situação, até porque agora, ontem nós recebemos uma nota da Corsan mencionando a questão de instalação ou substituição de um gerador aqui em Cachoeira do Sul. A gente vai esclarecer tudo isso a partir de agora, conversando com João Corim, que é o gestor de relações institucionais da Corsan. João, obrigada por falar com a gente. Seja bem-vindo à TV Cachoeira, ao NT Sul, da Rede Novo Tempo de Comunicação. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira Net Sul. É um prazer estar falando com vocês. João, qual é a situação, afinal de contas? Por que tanto ir e vir? É uma situação nova que se apresentou? Não havia uma preparação, digamos assim, para uma enchente deste porte por parte da Corsan? O que houve? Bem, a situação que ocorreu, Lena, até para esclarecer, é uma questão que não se tinha como mensurar, que não afetou somente Cachoeira do Sul, uma boa parte do Rio Grande do Sul. É a maior enchente que se tem conhecimento, tá? Que ocorreu, é um desastre climático, e é esse o fato que acabou comprometendo o nosso abastecimento em Cachoeira e também em outros municípios. Com a elevação do nível do rio, ele acabou subindo muito e alagando toda a nossa estrutura. Inclusive a parte de energia elétrica que a RGE já tinha desligado por segurança técnica, nós tínhamos o gerador instalado e esse gerador ele acabou ficando submerso, assim como toda a instalação, a estrutura civil. Tá? E desde então se montou um aparato, isso no dia 3, de forma emergencial para abastecer a população de Cachoeira. E ela vem sofrendo oscilações de pressão e vazão, principalmente na parte alta, mas o principal que nós temos para passar para a população de Cachoeira é que a Corsan e GE ela não está medindo esforços, tá? Para que consigamos restabelecer a normalidade. E, nesse sentido, nós estamos conversando diretamente com a Prefeitura, contando apoio com a Prefeitura, com a comunidade, o Exército tem nos ajudado muito aí em Cachoeira do Sul, e também a base aérea de Santa Maria, porque é o que nós conseguimos, a única forma de restabelecer o abastecimento na captação original é transportar um gerador de via aérea, com apoio de um helicóptero, que está sendo realizado pela manhã. Esse helicóptero ele transportou o gerador, vai retirar o que nós tínhamos instalado na captação, que ele ficou comprometido, coletar um outro no campus da Ubra, para que seja instalado e nós efetuarmos os testes nos nossos equipamentos mais pesados, questão de equipamentos e materiais necessários para restabelecer o abastecimento da Corsan Egea, já levou a Cachoeira do Sul, tem um motor novo que vai ser instalado, substituído, e fazer os testes necessários para restabelecer a normalidade. Qual é a previsão realmente de reabastecimento, de restabelecimento da configuração original, digamos assim, do abastecimento da água em Cachoeira, João? A previsão de restabelecimento original, nós prevemos que a partir de amanhã, na quinta-feira, dia 16, consiga se restabelecer através da captação original. João, obrigado por tua participação, por esse tempinho conosco, pelos esclarecimentos, e ficamos aí na torcida para que a situação se resolva em definitivo e que Cachoeira do Sul realmente tenha retomado o seu abastecimento normal de água junto às residências para a nossa população. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Lena, pelas informações. O que o povo quer é água na torneira, então a promessa da Corsan nesse momento é para quinta-feira o abastecimento em Cachoeira do Sul, abastecimento completo. E a nossa equipe segue acompanhando essa operação. Nós traremos novos detalhes, novas informações nas nossas redes sociais e, claro, amanhã aqui no Telejornal NT Sul. Tá na hora de ver a sua opinião, seu recado aqui na nossa telinha. Já mandou sua mensagem no nosso WhatsApp?
muito obrigado. Sua opinião é sempre muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Vamos aqui para a tela. A Carla Ribeiro está dizendo o seguinte: um sol lindo lá fora e depois de tantos dias de chuva, as pessoas estão precisando lavar roupas. Como até agora a Corsã não achou uma solução para a estabilização da água. E quem tem seu ganha-pão lavando o carro, como fica? Difícil, né, Carla? Obrigado pela participação. A gente tem uma ansiedade por parte das populações que estão desabastecidas nesse momento e a promessa é essa que a gente ouviu agora há pouco, né? Então tem essa operação em andamento, a captação deve se resolver hoje e amanhã, então, o município, ou pelo menos a cidade, né, estaria completamente abastecida, né, com o abastecimento normalizado. Quem mais? Cristiano Moraes Castro. Sou morador do corredor da Ponte de Pedra. A prefeitura veio arrumar um trecho da estrada com uma retroescavadeira e uma carga de pedra. Só que ao invés de melhorar, ficou pior, diz aqui o Cristiano. Obrigado, Cristiano, pela participação e pela foto. As estradas de interior, conforme essa foto que o Cristiano manda pra gente, nós mostramos outra no outro bloco de interatividade aqui, de interação, elas estão muito comprometidas, né? São muitos problemas aí no nosso interior. Então o interior está precisando de ajuda, né? De toda a atenção o mais breve possível também. Obrigado, Cristiano. A Sabrina também está participando e dizendo aqui o seguinte: o loteamento Figueiras está cheio de cães abandonados, que avançam não só nas pessoas, mas nos carros e motos também. Um perigo, principalmente para as crianças. Já pedimos solução para a prefeitura, mas ninguém resolve. Então, aí para a Secretaria de Meio Ambiente, especialmente, né? É preciso dar uma atenção, então, aí ao loteamento Figueiras, até para que daqui a pouco a gente não tenha um acidente, né, envolvendo esses animais que foram abandonados aí no loteamento. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Depois de decretar estado de emergência, Cachoeira do Sul pode avançar na escala de gravidade, oficializando a calamidade pública. A Defesa Civil fundamenta a alteração deste decreto considerando a falta de abastecimento de água, o prejuízo a serviços como no caso da vigilância em saúde, que o prédio foi inundado, a falta de acesso ao município ou mesmo às aulas que não podem ser retomadas totalmente sem água. Exatamente, Daniel. Existe, então, a possibilidade de Cachoeira avançar nesse decreto de emergência para o decreto de calamidade pública, que é um nível superior frente aos desastres que nós estamos enfrentando aqui no estado do Rio Grande do Sul em função das enchentes. Do meu lado está o superintendente da Defesa Civil, Edson Júnior, que traz essas informações. Um relatório que já está em estágio avançado, aí, com algumas informações que podem fundamentar, então, essa possibilidade do avanço nos decretos que a gente já tem, então, homologado a emergência e pode avançar para a calamidade. O que faria Cachoeira chegar a esse estado mais complexo? Bom, o que vai determinando o nível do desastre são os danos e prejuízos, né, a magnitude do impacto deste desastre junto ao município. Ocorre que quando do acontecimento de um desastre, o prazo que nós temos é 10 dias para o envio da documentação para reconhecimento federal. Então, quando nós começamos lá em 1º de maio, que é a data que a gente registrou como início da inundação, né, o nível de um rio ele inicia-se a subir e tu tem um prazo de 10 dias. Então, o nosso processo colocou estimativa e evidenciou no processo que a continuidade do desastre é o que determinaria o avanço dos danos e prejuízos. Nós ainda temos áreas que nós não temos acesso, né? Nós não conseguiríamos lá, naquele início, quando enviado o processo no dia 8 de maio, dimensionar quais seriam os danos, né? Se teríamos já acesso a 403.287, se teríamos ou não este acesso, se teríamos ou não acesso a 153, se já teríamos ou não restabelecido o abastecimento da água potável, que isso sim é algo considerável, porque isso impacta as estruturas públicas e privadas como um todo. Então é este processo que nós estamos trabalhando agora. Decreto de situação de emergência, um decreto é legislação. A gente segue instruções, leis e portarias. Trabalha-se com aquilo que é fundamental, que é a veracidade dos processos. Então, para aquele momento, entende-se e tem-se a convicção de que nós estávamos em situação de emergência nível 2 para aquele momento. O que não quer dizer que agora que temos um evidente comprometimento de acesso
né, que nós não saberíamos lá seria por 10, 15, 20 ou 30 dias, que ainda não conseguimos restabelecer a água, é solicitar um agravamento da situação e uma evolução do estado de calamidade pública. Não se está dizendo que isso irá acontecer, estamos dizendo que estamos estudando e avaliando. O que houve no Rio Grande do Sul foi, de certa forma, uma precipitação, né, em envios de documentos, né, e isso ocorre em todas as esferas, e agora nós estamos vendo um processo, inclusive, já do Ministério Público avaliando municípios que decretaram estado de calamidade pública, que decretaram situação de emergência, e eles querem saber se existe de fato estes danos e esses prejuízos, porque eles vão seguir o rito legal, independente, né, do clamor público. Na administração pública, a gente faz exatamente aquilo que está escrito na lei. Isso, de alguma forma, resume que a situação de Cachoeira está sendo afetada por um prazo maior de serviços, inclusive atendimento à população, independentemente dos óbitos, que antes era uma das características desse decreto de calamidade. Nós antigamente, lá em 2012, ainda eram prejuízos públicos, depois se colocou a concomitância de óbito, e hoje em dia fala em colapso do funcionamento das instituições públicas, né? E a água, ela é um fator determinante. Por exemplo, se nós não conseguirmos restabelecer a situação das águas, né, isso pode afetar a questão até da educação no ensino, né? Como as crianças irem para a escola sem ter a garantia de água potável para estas crianças. Hoje nós estamos conseguindo acessar o prédio da vigilância sanitária, que nesse momento é fundamental, né, e entender os danos e prejuízos que se teve dentro deste prédio, por exemplo, do DVS. Hoje a gente está conseguindo fazer com que as pessoas do interior cadastrem-se junto ao desastre, até porque isso é importante para o FGTS. Então as pessoas perguntam por que Cachoeira não está na lista do FGTS, porque o nosso evento ele isolou o município, tanto intermunicipal, ou seja, nós não tínhamos acesso de fora do município para dentro, mas nós também criamos pequenas ilhas dentro do município. E fechar esses dados e encaminhar, porque nós temos que dar a mancha de inundação, o tamanho deste dano para todos os órgãos, fechar isto precipitadamente, poderíamos causar prejuízo a cachoeirenses. Então, por isso, este prazo maior, sempre observando o prazo que existe na lei. Essa decisão da mudança do estado do decreto deve sair em quanto tempo? Olha, ele deve ocorrer, até porque a gente teve uma reunião ontem, né, com o Estado, e até para ser de maneira coletiva, ele deve ocorrer ainda no dia de hoje. E você foi atingido pela enchente do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, e ainda não se cadastrou para receber algum tipo de auxílio da Prefeitura, como alimentos e kits de higiene? Bom, ainda dá tempo, essa é a boa notícia. As pessoas que foram afetadas pelas chuvas podem procurar a Secretaria de Obras até sexta-feira ou a Igreja São José até o final do dia de hoje para efetuar o cadastro. A Secretaria de Obras fica na rua Riachuelo, esquina com a Gabriel Leon. Já quem mora no interior pode enviar os seus dados pelo WhatsApp para a Defesa Civil. O número vai para a tela agora, é o 51995358310. Já dou a dica para você, se você não fez o cadastro, já tire uma foto aí da tela, né? Ou anote rapidamente para não perder essa informação e para conseguir fazer o seu cadastro. Até ontem, a Prefeitura informou que 1.994 famílias já haviam se cadastrado. Ontem, a Prefeitura de Cachoeira do Sul iniciou uma força-tarefa para abastecer as comunidades do interior do município. O transporte até as localidades foi possível através da liberação da Ponte do Fandango na manhã de terça-feira. 482 kits de alimentação foram levados para as famílias da zona rural e também para as aldeias indígenas. Com a abertura dos acessos da BR-153 à Ponte do Fandango na manhã de ontem, a Prefeitura de Cachoeira do Sul deslocou equipes para iniciar uma ação de ajuda humanitária para atender os moradores do interior do município atingidos pela enchente do Rio Jacuí. 8 veículos entre carros, caminhões e vans levaram 482 kits de alimentação e um caminhão-pipa com água. 3 aldeias indígenas localizadas na BR-153, BR-290 e na mineração também foram abastecidas com água, alimentos, materiais de higiene, limpeza, lonas e roupas. Além da prefeita Ângela Chu,
o grupo da Prefeitura contou com agentes da Defesa Civil, assistentes sociais e profissionais das Secretarias de Saúde e Inclusão Social. No Piquiri, parte dos alimentos ficou no posto de saúde da região e outra parte foi deslocada para a localidade de Palmas. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a distribuição dos kits será feita por agentes de saúde que atendem as comunidades, priorizando as famílias em maior vulnerabilidade. A Prefeitura informou ainda que as equipes da saúde aproveitaram para coletar amostras de água no interior para analisar a qualidade das fontes naturais das aldeias indígenas. E a enchente destruiu grande parte dos móveis das famílias cachoeirenses. Pensando na volta para casa e em uma motivação para o recomeço, um grupo de voluntários e 2 empresas estão produzindo kits de móveis utilitários. A meta é conseguir a adesão de mais empresas e pessoas para ampliar a produção e beneficiar mais gente. A enchente tirou centenas de cachoeirenses de suas casas. A cheia foi tão grande que, além de invadir, engoliu muitas casas com tudo que tinha dentro. Um dos primeiros passos para o retorno é esvaziar a casa dos destroços. Mesmo que a recomendação seja de ainda não voltar para casa, muitos já começaram o processo de limpeza. Os montes de entulhos em frente às casas atingidas é o retrato das perdas. Em auxílio a essas famílias, voluntários se uniram. A partir de grupo coordenado pelo Cacique Mulher, surgiu um projeto que foca justamente na motivação das famílias no momento da volta para casa. A Ana Paula coordena o grupo e agregou à mobilização o irmão Mateus e a marcenaria da família. Ele é arquiteto, teve a ideia e projetou um kit de móveis utilitários de 3 peças, composto por prateleiras e também cabideiro para pendurar roupas. Inicialmente, nossa ação foi de fornecer lanches para as pessoas que estavam desabrigadas. Depois passou para um segundo momento de recolher roupas, agasalhos, roupa de cama, cobertores. As pessoas nos chamavam para doar e a gente ia buscar. E aí, nessa segunda fase das frentes de auxílio, notou a necessidade de fazer os mutirões de limpeza. Então, a gente reuniu vários voluntários e estamos organizando para ir limpar as casas das pessoas, né? E aí, dessa necessidade, surgiu essa ideia de montar os móveis, porque a gente acompanhou várias casas, né? Eles perderam tudo, todos os móveis, colchão, sofá. Então, o meu irmão, que é arquiteto, deu essa ideia, né? Mas por que a gente não monta, então, um projeto que consiga uns móveis utilitários, que, de primeiro momento, eles consigam armazenar roupas, alimentos, que consiga dar essa questão de se reerguendo, né? E aí, a gente fez esse projeto e foi buscar parceiros. Então, é muito bacana assim, poder ser o elo de ligação entre quem pode dar e de quem precisa. Uma das características desta iniciativa é que, inicialmente, ela terá a produção de 15 kits de móveis, mas a intenção é que a ideia se propague a partir de adesão de novos parceiros. Já temos um parceiro nessa iniciativa, né, Mateus? Conta pra gente quem é o parceiro e de que maneira vocês pretendem conduzir, dar andamento a esse projeto. Isso aí, essa parceria é muito válida, né? Porque a gente se unindo cada um, ajudando da medida do possível, a gente consegue alcançar mais número de famílias para poder ajudar, né? Então a gente já tem a parceria dos Móveis Furlan, que é um parceiro, apesar de a gente trabalhar no mesmo ramo, a gente tem muita ligação, a gente tem essa parceria, que é aquilo que a gente tem que deixar de lado agora, toda a parte de concorrência, que no meu ponto de vista concorrência é correr lado a lado, né? Então a parte dessa parceria é muito válida e a gente está em busca de novos parceiros. Hoje a gente tem um cadastro já de 15 famílias, então se mais empresas puderem ajudar, isso vai alcançar um número maior de famílias, que esse é o nosso principal objetivo, né? Enquanto gravávamos, a empresa parceira chegava com uma carga de material para a confecção dos móveis. A intenção é agregar outras marcenarias e empresas à iniciativa para produzir muito mais kits e beneficiar o máximo de famílias. O Mateus, inclusive, disponibiliza o projeto com todas as medidas e detalhes para facilitar a execução. Qualquer ajuda é bem-vinda, então a gente está aberto assim, a aceitar qualquer tipo de ajuda, tanto de mão de obra, de material.
Então a gente está fazendo esse trabalho que é de formiguinha, né? Então uma ajuda mínima que tu conseguir já vai ser de grande válido lá na frente, entendeu? Os primeiros 15 kits já têm destinação. As famílias são selecionadas pelo grupo que considera, além do grau de carência, a presença de crianças e idosos na casa. A partir de novas parcerias, outros kits deverão ser produzidos e novas famílias poderão ser beneficiadas. A solicitação prévia já pode ser encaminhada a partir de contato com a Ana Paula pelo 51997094794. Bela ação, né? Recentemente, o Centro de Logística da Defesa Civil do Rio Grande do Sul foi alvo de fake news. Essas notícias falsas foram espalhadas pela internet, levando desinformação à população. A equipe da TVE foi conferir como funciona o trabalho no local e esclarece essa situação. Toneladas de doações chegam e são despachadas diariamente para cidades atingidas pelas águas. Depois que influencers se passaram por voluntários para entrar aqui e propagar fake news, as coisas mudaram. A gente começou a filtrar mais a questão de voluntários, né? Porque assim, muita gente entrou, muita gente que fez esses vídeos que se tornaram notícias falsas, eles estavam atuando como voluntários, entende? Então assim, eles vieram, estavam aqui e foi isso que causou muita indignação no corpo de voluntários que estava nos ajudando. As pessoas vieram com a desculpa de ser voluntários e acabaram gerando todo esse questionamento sobre as atividades aqui dentro. E foi preciso também esclarecer a população sobre como funciona o trabalho no local. Aqui nesse espaço nós atendemos os poderes públicos municipais, tá? Então assim, é dever do município lá na ponta, lá na sua cidade, atender as pessoas que são vítimas de desastres, que são atingidas por desastres. Então essa ajuda humanitária, esse apoio que as pessoas precisam, deve ser direcionada essa solicitação, esse pedido para o poder público municipal, porque o Estado, né, a gente não dá conta de saber lá na ponta quantas pessoas foram atingidas. Então, por meio da assistência social, da Defesa Civil do município ou da administração municipal, a gente consegue saber qual é o tamanho da demanda e eles nos trazendo conhecimento, a gente imediatamente faz a entrega para o município para que eles façam a entrega às pessoas atingidas. E hoje nós estamos aí com muito mais de 1000 voluntários aqui ajudando a fazer essa separação, que é aonde mais demora para que chegue até o seu destino final, que são as pessoas que estão precisando. E quem é voluntário de verdade sabe bem como funciona essa logística. Nesse grupo tem estudantes universitários e chefes de escoteiros. Só essa pilha aqui já vi umas 5 vezes enchendo e esvaziando. Eu não fiz a contagem, aqui também era cheio de roupa antes, já encheu e esvaziou, mas a toda hora entra e sai muita coisa. O que levou vocês a virem para cá? Eu acho que é ver a situação e tentar auxiliar um pouco, mas eu acho que ajuda muito mais a nossa cabeça, né? Porque é uma situação muito triste. Sentir que está fazendo alguma coisa ajuda bastante. É isso aí, toda ajuda é bem-vinda, né? Inclusive o helicóptero da Força Aérea acabou de chegar aqui em Cachoeira do Sul, nesse momento para fazer o transporte do gerador, para que o abastecimento de água na cidade possa ser normalizado. Detalhes nas nossas redes sociais. Tchau, a gente volta amanhã.